Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Rafael aqui, e segunda é dia do nosso tradicional quadro Jogos Bons, mas que infelizmente ninguém liga. Segunda passada não teve, eu peço desculpas pra vocês, mas é porque eu tava mergulhado no jogo dessa semana, que é Kirby and the Forgotten Lands, um dos jogos que eu mais tive a grata surpresa de zerar. Se segura na cadeira e bora pra review! Lançado no ano de 2022 e desenvolvido pela HAL Laboratory, Kirby and the Forgotten Lands é um jogo de ação e exploração em 3D que mistura também plataforma. Kirby passeia tranquilamente pelo seu mundo quando do nada se abre uma fenda interdimensional, sugando tudo e a todos para dentro dela. Ao acordar em uma praia, Kirby se vê em um mundo completamente novo, em um cenário meio que pós-apocalíptico. Um pouco mais à frente, Kirby se encontra com uma criatura orelhuda chamada Welflin. O Welflin explica então que os Waddles tinham sido sequestrados por um grupo chamado The Beast Pack. É então que o Welflin pede ajuda para Kirby para salvar o mundo dele e também os Waddles. E desse ponto aqui, a nossa gameplay começa de fato. E pessoal, desde já eu peço desculpas, se eu mencionar algo que já tinha na franquia Kirby e para mim me pareceu novo, porque eu já zerei alguns jogos, mas eu não sou um grande conhecedor da franquia Kirby, tá bom? E vale dizer que esse aqui também é o primeiro jogo de 3D do Kirby. Mas fica a dúvida, será que a HAL Laboratory conseguiu fazer essa transição do 2D para o 3D de forma competente? É isso que nós vamos ver. E pessoal, eu não vou deixar para depois, já vou te dar um spoiler sobre isso. Sim! Essa transição foi perfeita. É como se eles pegassem os jogos de 2D do Kirby e colocassem em 3D. Tão simples quanto isso. E eu não quero diminuir, o trabalho que a HAL Laboratory teve ao fazer isso. A ênfase que eu quero dar aqui é que o jogo ficou em 3D sem perder nada da sua essência, nada do que tem em Kirby. Tá tudo ali. E assim que o jogador começa a jogar, que ele começa a explorar ali as fases, a primeira coisa que chama atenção são os belíssimos gráficos das fases. Cara, é algo de outro mundo. Para aquela pessoa que é entusiasta de gráfico, de detalhe, de textura, vai ficar maravilhado com as fases do Kirby. São realmente fases muito contemplativas. E para aqueles entusiastas da verdadeira arte em questão de escolha de paleta de cores, em questão de design de gráficos, também vai achar uma maravilha, uma sétima arte. Olha, ele tem um gráfico meio desenho, meio cartunesco, parecido com o Mario Odyssey, mas pessoal, é mais bonito que Mario Odyssey. Eu não sei se é porque o jogo foi lançado depois, a gente tá falando de 2022 versus 2017, e a HAL já tinha dominado ali bem, o Nintendo Switch, ou se porque o escopo do jogo, das fases, são um pouco menos amplas do que Mario Odyssey. Mas olha, eu tenho que dizer, a HAL Laboratory está muito bem em questão de trabalho gráfico. As fases são muito bem detalhadas, você fica admirando ali cada detalhe da fase e é realmente uma experiência incrível. Para quem é entusiasta de observação, de gráficos, vai ficar realmente maravilhado. E falando do level design das fases, ela é muito bem estruturada, de uma forma, pessoal, que é mega intuitiva. Se você não sabe o que tem que fazer para alcançar determinado lugar ou pegar determinado coletável que está ali aparente, mas você não consegue chegar, basta andar um pouquinho mais para frente que meio que a fase já vai dizer para você o que tem que fazer. Ah, Rafael, mas desse jeito aí é muito fácil, não tem graça nenhuma. Calma, que eu quero deixar para falar sobre a dificuldade desse jogo um pouco mais para frente, porque olha, me surpreendeu demais essa questão da dificuldade aí, viu? E falando um pouco mais do escopo das fases e da câmera, o jogo ele é em 3D, porém você não gira a câmera em 360 graus, você pode colocar levemente para direita, levemente para esquerda, para cima e para baixo, mas isso não atrapalha de forma alguma, porque a câmera gira de forma automática quando a tela exige. Só tem um detalhe que eu não curti tanto nessa câmera. Como eu disse, o escopo das fases não é como Mario Odyssey. Na verdade,
ele é uma mistura entre Mario Odyssey e Mario 3D World, com um pezinho cá e um pezinho lá. As fases, elas são amplas o suficiente para falar que não é o Mario 3D World, mas não tão amplas assim para falar que é o Mario Odyssey. É o meio do caminho entre os dois, porém um pouco mais puxado para o Mario 3D World. Não sei se deu para entender aí a correlação. E o que eu não gostei da câmera é que assim, normalmente a câmera filma tudo onde você tem que ir, tá? Ela mostra um amplo espectro. Onde ela não tá filmando, 90% das vezes é para você não ir lá. Mas tem uns 10% que talvez, se você ir, tenha algum segredinho lá. E assim, você vai ter que tentar. Se você quiser completar 100% das fases, 90% das fases, em algumas horas você vai ter que arriscar. E aí vai ser puro abismo ou uma parede invisível. Eu não sei, talvez ainda dê para aperfeiçoar um pouco mais isso daí. Mas pô, vamos dar um desconto, né? É o primeiro jogo 3D e é um detalhe mínimo que não vai estragar a sua experiência. Mas eu coloquei aí no vídeo só para você entender o que eu tô querendo passar para vocês. E já falando um pouquinho mais da progressão das fases, elas são divididas por mundo, sendo que ao final de cada mundo você enfrenta um chefe. E falando só um pouquinho aqui da dificuldade, porque eu ainda vou fazer isso de forma mais abrangente, não senti que ela sobe tanto de forma gradativa. De uma forma, pessoal, que às vezes lá no segundo mundo vai ter uma fase que é mais fácil que o primeiro mundo. Vai depender muito de cada jogador. O que eu quero dizer é, não é porque você tá lá perto do final que a fase vai ficar extremamente difícil. O jogo não funciona assim. Claro que as últimas fases lá do último mundo, sim, são um pouco mais difíceis, mas nada que seja de outro mundo, que você vai morrer várias vezes até passar. Mas em geral, a progressão é boa e não é enjoativa, porque cada fase possui uma dinâmica única, com mecânicas e puzzles diferentes, e o jogador nunca vai se enjoar. E puxando para esse lado da mecânica, não tem segredo, é Kirby, pessoal. Você vai sugar os inimigos, né? Você vai absorver e vai tirar o power-up deles, né? E aí você vai utilizando aí durante a fase o power-up que você sugou. Mas, pessoal, como é da hora os power-ups de Kirby. Eu não sei se sempre foi assim, mas toda vez que eu sugava um power-up novo, eu falava, caramba, mano, esse aqui é o power-up definitivo. Eu vou ter que ficar com esse power-up aqui até o final do jogo. Mas aí dava um negócio na minha cabeça, uma fase exigia que eu pegasse outro power-up, falava, não, agora sim, esse aqui que é o power-up top. E isso vai seguir até o final do jogo, tá? Você vai ter essa sensação até o final do jogo. E mesmo que você queira insistir, né, em ficar com um power-up só, você não vai conseguir, porque tem fases que vão exigir você trocar, tá bom? E mais ainda, cada power-up possui 3 evoluções, né? A primeira simples e mais 2 que você adquire aí durante as fases. Mas Rafael do céu, você tá falando aí que o jogo é fácil e os power-ups são da hora, os power-ups são apelões, pra que diabos que eu vou querer upar esses power-ups? Pra que eu vou querer deixar eles ainda mais forte, sendo que com os power-ups normais eu já consigo passar tranquilamente? Você consegue, mas aí é que eu quero entrar já agora na questão da dificuldade do jogo, que pra mim é uma das grandes cerejas de Kirby and Forgotten Lands, e a HAL Laboratory está de parabéns nesse quesito. A dificuldade desse jogo, pessoal, é dividida por camadas. De certa forma, que eu vou falar para vocês as camadas que eu percebi, as coisas que eu consegui captar. Se eu deixar de mencionar alguma dessas dificuldades, por favor, deixem aqui nos comentários. Vamos começar pelo menu. Você pode escolher entre o Wide Mode e o Normal Mode, que na verdade o Normal Mode é o Easy e o Wide Mode é o normal. Então eu sugiro fortemente que você escolha o Wide Mode, sendo que a diferença só é que a barra fica menor, a sua barra de vida, e também você consegue mais moedas aí ao zerar cada fase no Wide Mode. Eu vou começar então pela primeira camada de dificuldade, os teasers. Os teasers, pessoal, são fases aí que tem durante o mapa de cada mundo, onde você pode entrar e ter um desafio temático com um power-up. Ao terminar aquele desafio, você recebe uma estrela. E através dessas estrelas que você pode upar os seus power-ups. E olha, aqui o nível de dificuldade já aumenta bastante. O nível de cada fase aqui nos teasers é dividido por estrelas. O 1 sendo fácil, né? O 2 mediano e o 3 difícil. Já começa aqui um jogo bem desafiador. Se você quiser completar o jogo sem passar nenhum teaser, você consegue. E aqui nos teasers já é um motivo para você querer upar os power-ups. Na verdade, sinceramente falando, um dos primeiros motivos para você querer upar um power-up é pela curiosidade de ver como ele fica. E olha, vai por mim, você não vai se arrepender. E o segundo motivo é que vão ter fases, né, desses teasers que vão estar bloqueadas porque elas
exigem determinado power-up, ou que você ainda não conseguiu, ou que você precisa upar. Por exemplo, o do fogo. Tem fase que exige o nível 2 do power-up do fogo. Tem fase que exige o nível 3 e tem fase que exige o número 1. Se você não tiver upado o power-up, você não vai conseguir entrar na fase. E elas são todas de tempo, sendo que tem duas variações. Um tempo recomendado que você tem que passar, que ainda é mais desafiador, e o tempo seu, né? O seu tempo que você pode bater um recorde também. E agora a segunda camada, que é um pouco mais oculta, que é os coletáveis do game. Basicamente eles se resumem em moedas e você salvar os dealers, né? Cada fase tem quests que você tem que fazer para salvar eles. E olha, eu tenho certeza, mesmo que você passe as fases com a máxima atenção, cuidado, prestando atenção em tudo, você vai deixar algum dealer para trás. Isso é certeza, porque tem missão muito específica e se você não conseguir captar, a missão vai ficar oculta lá e você nem vai saber o que tem que fazer. Então aqui é um desafio, é uma camada. Apesar do game como uma linha principal, como uma história principal, ser relativamente fácil, eu já te apresentei aqui duas camadas de dificuldade. Não são obrigatórias, mas uma dessas duas você vai querer fazer. Terceira camada de dificuldade que a HAL Laboratory colocou aí de sacanagem. O último chefe. Gente, como eu disse, a campanha principal é fácil. Quando você chega lá no último mestre, caramba, meu. O cara tem um monte de ataque, um monte de padrão, que é quase impossível você decorar o que ele vai fazer. E olha, eu tenho certeza que pelo menos uma vez você vai morrer nesse carinha. Se você passou de primeira, meus parabéns. E aqui a HAL também já deu um vislumbre do que ela pode fazer em questão de dificuldade, que ela não fez o jogo inteiro, mas deixou pro final. Será que é só o final? Então, aqui vem a última camada que eu percebi, que é o pós-game, que para muita gente é onde o jogo verdadeiramente começa. E olha, é incrível o pós-game de Kirby and the Forgotten Lands. Simplesmente quando você termina o jogo, abre uma outra história num mundo paralelo, com as fases de volta, só que muito mais difíceis. E quando você chega no final da fase, nesse mundo paralelo, cada mestre você vai enfrentar eles de novo numa espécie de boss rush, só que eles estão extremamente bufados pra cima. Eles estão mais fortes de defesa, eles têm mais ataques, os ataques convencionais estão mais fortes e diferentes. Tá bom pra você? Essa é só uma parte do pós-game, porque ainda você vai ter também o Coliseu. Lá no Coliseu você também enfrenta um boss rush, mas aqui não é por fase, é somente enfrentando o boss rush, e no final de cada desafio, né, você enfrenta, por exemplo, 5 mestres, você enfrenta o Meta Knight, que também é bem dificinho, viu? Vai por mim. E tudo isso cronometrado. Então, não é um jogo para criança, tá? Não se engane. Talvez a campanha principal seja relaxante, seja gostosa, mas as camadas de dificuldades estão todas lá. Não é porque você não escolhe no menu que ela não exista. Outro ponto forte, pessoal, que vale mencionar é a sua trilha sonora, mas eu vou deixar você escutar. Pessoal, normalmente, tá? Eu não gosto de falar o que vale ou não vale $60, porque isso é muito individual. Mas nesse jogo específico eu vou abrir exceção e vou dar minha opinião. Vale cada centavo. Vale $60 até hoje. Não só pela quantidade de conteúdo, mas a forma que esse conteúdo é aplicado e por todas essas camadas de dificuldade. Rafael, todo jogo, o mais simples ou o mais difícil, tem camadas de dificuldade. Eu concordo com você. Porém, Kirby and the Forgotten Lands, pelo menos algumas dessas camadas vai te fisgar. Eu tenho certeza que você não vai querer só zerar a campanha principal. Ou você vai querer ter todos os power-ups, ou você vai querer ter todos os coletáveis, ou você vai querer fazer o pós-game, ou você vai querer fazer a arena. Percebe o tanto de conteúdo que tem o game? Mais do que isso, você tem uma cidade, e eu não mencionei ela na forma da dificuldade, porque ela vai se construindo sozinha à medida que você avança no game. Por isso eu não mencionei na dificuldade, mas vale mencionar que ela existe. Uma metrópole vai se construindo onde tem loja de itens, é lá que você faz os upgrades também dos power-ups, é lá que está o Coliseu. Então, é uma pequena metrópole que vai se construindo ali à medida que você vai passando o game, e isso também é conteúdo, e isso também é muito legal. E a minha nota de recomendação para Kirby and the Forgotten Lands é nota 9. Pode ir certeiro nesse jogo, que você vai se divertir demais. E o jogo, pessoal, ainda tem o modo co-op. Tudo isso
ainda tem o modo co-op. É muito completo, vale cada centavo. Até mesmo você que avalia o jogo pelos gráficos, cara, não é possível que você não contemple esse jogo. Você vai amar o quão belo é o jogo. Era isso, de volta pro vídeo. E aí galera, curtiram o Kirby and the Forgotten Lands? Eu tentei fazer uma análise bem completa, sem estragar tanto a experiência de jogo, mas tá lá. Sinceramente eu espero que você compre esse game sem nenhum tipo de preconceito, porque tudo que o jogo apresenta não tem motivo nenhum para ter algum tipo de preconceito. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, um beijo no seu coração, lembre-se sempre, tamo rico, fui!